Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e nesse vídeo nós falaremos sobre solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas, em coordenadas cartesianas. Ok, o que a gente tem nesse caso? A gente vai ter aqui uma caixa. Vou continuar usando esse aqui. Então eu tenho uma caixa aqui. Ok. Então tem aqui uma caixa. Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. E essa caixa ela tem dimensão aqui L1 em Z, L3, o L1 em X, L3 em Z e L2 em Y. Então nós temos aqui uma caixa retangular condutora em que todas as faces estão aterradas, em que todas as faces estão aterradas. Exceto a face superior. Mantida no potencial Fxy. Vou colocar aqui no potencial. Acho que não vai caber aqui. Mantida no potencial Fxy. Ok. Então todas as faces aqui estão aterradas, né? Mas obviamente que só essas faces aqui é que são metálicas mesmo. A da frente, a de trás, a da direita, a da esquerda e a de baixo, né? A face de cima não tem nada, certo? Essa face de cima aqui não tem nada aqui, está aberto. Então uma caixa aí com a parte de cima aberta. Ok. E aí nosso objetivo é saber qual o potencial no interior da caixa.
Ok? E aí a gente tem aí a equação de Laplace. Equação de Laplace. Então a gente tem, bom, a equação de Laplace, ela diz que o Laplaciano de φ, ela diz que o Laplaciano de φ é igual a zero. Então, a gente já viu que isso aqui é a famosa equação de Laplace. Ok, e aí a gente tem o seguinte, o que a gente precisa saber é quem é o nabla em coordenadas cartesianas. Mais especificamente, logo, quem é o Laplaciano. Então, obviamente que o Laplaciano é o produto escalar do nabla com nabla. Então, significa que ele é segunda derivada com relação a x, mais segunda derivada com relação a y, mais segunda derivada com relação a z. Então, aqui a gente tem o operador Laplaciano em coordenadas cartesianas. Eu vou aplicar isso aqui na função psi, né? Que no caso aqui vai ser uma função de x, y e z, né? Isso é igual a zero. Bom, a gente vai resolver esse problema na região. É uma região em que o x tem que estar entre 0 e L1, né? Então, aqui é 0, aqui é L1, essa distância aqui, né? A gente quer que o x esteja entre 0 e L1 e assim por diante, né? O y entre 0 e L2 e, por último, o z entre 0 e L3. Então, o problema é restrito a essa região aqui, né? Onde a gente quer resolver o problema, que é o interior da caixa, né? Ok. Então a gente tem sempre uma equação diferencial, a gente tem uma região, que no caso aqui é uma região que a gente quer resolver o problema, uma região fechada aí. E por último a gente precisa das condições de contorno. Então, condições de contorno. E as condições de contorno que a gente vai ter é que, bom, do lado, o que a gente tem? Na parte de trás, essa parte aqui de trás, ó, do lado esquerdo, é uma placa metálica. Essa face de trás aqui, lá de trás, né, da caixa, também é uma face metálica. E essa de baixo aqui também é uma face metálica, né? E aí cada uma dessas aí é caracterizado como? A parede da esquerda, ela é caracterizada pelo quê? Ela tem... eu posso ter... O x, ele tem que ser 0, né? O y pode ter qualquer valor e o z pode ter qualquer valor, né? O que caracteriza um ponto aqui na face esquerda? É que o x dele é 0 e o y e z pode assumir qualquer valor. Ok, isso vai ter que ser 0, né? Só que eu vou aproveitar aqui a mesma igualdade, ó. A face de baixo é quando eu tenho o quê? A face em vez de face de baixo, a face de trás, né? Então essa aqui de trás, o que caracteriza um ponto lá atrás? É que qualquer ponto lá atrás vai ter Opa, desculpa, eu troquei tudo, né? Essa daqui é que eu acabei de falar, é o x0. Desculpa, essa daqui é o x0. E essa aqui eu já falei, a face da esquerda, né? A face da esquerda é quando tiver o quê? O y igual a 0 e o x e z pode assumir qualquer valor. Aí nesse intervalo, né? Nesses intervalos aqui, né? Então, na verdade, essa aqui é a face de trás, né?
A face da esquerda o ponto lá pode ter qualquer valor de x, o y é 0 e pode assumir qualquer valor de z, né? Então, corrigindo aí, né? Então, um ponto na face de trás, ele pode ter o x dele é 0, ele pode ter qualquer valor de y e qualquer valor de z. Ok. A face de baixo, ela vai ser o quê? X, y e 0. Ou seja, se eu pego aqui um ponto, ó, o z dele é 0, o x pode assumir qualquer valor e o y pode assumir qualquer valor. Qualquer valor dentro desse intervalo, né? Desses intervalos, obviamente. E isso aqui vai ser igual a 0. Então, essas são 3 superfícies metálicas que estão na parte de trás, né? Aí vamos pegar as que estão na parte da frente, ou seja, a da frente, a da direita e a de cima. Né? São 6 faces. Então, o que vai mudar? Bom, em x não muda nada, né? Porque eu vou ter o que? L1. Aqui eu vou ter que L1, Y e Z. Essa face da frente, né? Então, essa face da frente, qualquer ponto que eu pegar nela, pode ter qualquer valor de Y, qualquer valor de Z. E o X é fixo aqui em L1. Ok? Então é isso. Ela tem um X fixo em L1. Ok. O outro é L2. Já vou apagar isso aqui, ó. Porque não, a de cima não é metálica, né? Então essa daqui, ó. Desculpa, aqui L2 e Z. Essa daqui o que é? É a da direita, né? Essa face daqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui nessa face, o Y é fixo em L2 e ele pode ter qualquer valor de X e de Z. Então pode ter qualquer valor de X e de Z e o L2 é fixo, é a face da direita. Todas essas faces são metálicas, né? São 5 faces metálicas. Agora vem a face de cima, né? A face de cima, essa daqui, não tem nada aqui, né? Certo? Ela aqui não tem metal, tá? Essa parte de cima não é metálica. Então o que acontece? Ela tem esse potencial. A face de cima não é metálica. Então a face de cima, que é o que? Todos os pontos na face de cima, eles vão ter... O que é a face de cima? Qualquer ponto lá tem qualquer valor de x e y, né? Posso pegar aqui. Pegar um ponto aqui. Ele pode ter qualquer valor de x e de y dentro daquele intervalo, obviamente lá. E o z dele é fixo no valor, nessa altura aqui, que é o L3. Ok? Então quer dizer que aqui vai ser L3. Então aqui f de... Aqui vai ser uma função de x e y. Obviamente não pode ser função de z porque o z lá é fixo. Então não teria como ser função, né? Só pode ser função de x e y. Então essas são as condições de contorno, obviamente, desse problema, né? Então tendo as condições de contorno e tendo aqui a... E obviamente que a gente vê que são que condições de contorno de Dirichlet, né? Por que condições de contorno de Dirichlet? Porque a gente está a gente está especificando o valor do potencial nas fronteiras, né? Ok. E aí a gente pode resolver esse problema por separação de variáveis, né? Então vamos... Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema através de separação de variáveis, né? Então,
separação de variáveis. Vou colocar só assim, em vez de escrever como um tópico aqui, vou colocar só assim. A solução via separação de variáveis é. Então, tenho aqui o potencial em x, y, z é igual à função x de x, função y de y, função z de z. Substituindo na equação de Laplace, temos. Então, eu vou pegar essa solução aqui. Né? Como é que é a solução de separação de variáveis? A gente supõe que a solução ela é igual ao produto de 3 soluções, cada uma de uma função de uma variável. Então, tem uma função x, que é uma função de uma variável da variável x, tem uma função y, que é a função unicamente da variável y, e tem uma função z, que é a função unicamente da variável z. Então, o potencial é o produto dessas funções. Eu vou jogar aqui na equação de Laplace. Então, vamos aqui colar, né? Vou diminuir aqui um pouco, dar uma encolhida nisso aqui, trazer para cá. Ok, agora quem é isso aqui? Isso daqui vai ser igual a x, y, y e z igual a 0. Ok? É isso. E agora a gente pode resolver. Então vamos fazer cada uma dessas derivadas. Né? Então primeiro fazer 2 derivadas com relação a x. Se eu estou derivando com relação a x, então quer dizer que isso aqui é constante, né? A única função que tem variar, a única função mesmo é essa aqui. Então essas constantes elas podem ir para fora da derivada. Isso aqui vai ser derivado 2 vezes. Então vai ficar segunda derivada de x com relação a x, né? Y, z. E assim por diante, né? Para essa derivada aqui, só isso aqui é função. As outras são constantes, podem ir para fora da derivada. Então ele vai derivar só a função y. As outras, para ela, do ponto de vista disso aqui, são constantes. Mesma coisa, isso aqui vai derivar apenas a função z. As outras vão ser enxergadas como constantes. xy, segunda derivada de z com relação a z, isso é igual a 0. Agora nós vamos dividir tudo. Vou colocar aqui, dividindo por x, y, z. Então, dividindo tudo por x, y, z, aqui vai cortar, aqui vai ficar só o x embaixo. Aqui vai cortar, aqui vai ficar só o y embaixo. Aqui vai cortar, aqui vai ficar só o z embaixo. Então, vai ficar 1 sobre x, segunda derivada de x com relação a x, mais 1 sobre y, segunda derivada de y, de y com relação a y, mais 1 sobre z, segunda derivada de z com relação a z. Isso é igual a 0. Bom, e aí que entra a questão do que é o método de separação das variáveis, né? Então, o que acontece aqui? Aqui que vai entrar a tal da separação de variáveis. A gente vai usar as constantes de separação. Porque o que acontece? Isso daqui, obviamente, só pode ser uma função de x.
Isso daqui, obviamente, né, não tem, só tem x aqui. Isso aqui só tem y. Então, obviamente, que só pode ser uma função de y. E aqui, obviamente, só pode ser uma função de z. Né? Só que qual é o raciocínio? Eu não posso somar funções de variáveis diferentes, né? E isso dá igual a zero. Por quê? Porque senão eu poderia dizer que f de x é igual a menos g y menos h, ou seja, isso que seria uma função w de yz. Né? Só que x, y e z são variáveis linearmente independentes. Eu não consigo escrever x em termos de y e z, e não consigo escrever y e z em termos de x. Né? Elas são independentes. Qual o resultado disso? Significa que isso aqui é impossível, essa igualdade. Por quê? Porque aqui pressupõe, isso aqui eu posso até fazer essa igualdade, mas ao fazer essa igualdade, pressupõe que eu possa fazer uma transformação de coordenadas, que eu possa reescrever esse y que é uma função de x, esse z que seria uma função de x, e eu posso reescrever essa função w como uma função de x. Aí sim, quer dizer, uma função de x igual a função de x. Só que como isso aqui é impossível, isso aqui é impossível, isso aqui é impossível, então isso aqui nunca poderá ser reescrito como uma função de x, justamente porque x e y são linearmente independentes, ou seja, eu não consigo escrever uma função em termos das outras. Então quer dizer que essa soma aí dessas três variáveis é impossível. Né? Eu só poderia somar se eu tenho uma função, uma das variáveis aqui é a função das outras variáveis, isso seria possível. Então aí que mora todo o raciocínio do método de separação de variáveis, né? Porque a gente sempre vai chegar no final, o objetivo do problema é sempre chegar, olha só, até apagado assim, né? Apagar isso aqui. Ou seja, isso aqui não pode ser função. Nenhum desses três pode ser função. Certo? Porque vai resultar num problema ilógico, né? Ou seja, eu vou escrever f de x vai ser igual a uma função de y e z, e aí isso pressupõe que y e z possam ser escritos em termos de x, mas isso não é possível. Então é impossível que existam, que isso aqui seja uma função de x, isso seja uma função de y, isso seja uma função de z. Ora, se eles não são funções, né, isso aqui de função de y e z não é, né? Isso aqui função de x e z não é. Isso aqui função de x e y não é, obviamente só olhando aqui, né? Porque z é função de z apenas. Então não tem como isso aqui é função de z apenas. Não tem como dar a função de x ou de y. Por outro lado, isso aqui não é função de x, isso não é função de y, isso não é função de z, como a gente demonstrou inicialmente. Então só resta uma última possibilidade. Todo mundo aqui é constante. Né? Então a única possibilidade é que isso aqui seja uma constante, isso aqui tem que ser uma constante, isso aqui tem que ser uma constante, né? Porque a gente elimina a possibilidade desse primeiro termo ser função de x, y, z, elimina a possibilidade de ser função de x, y, z, elimina a possibilidade de ser função de x, y, z. Então o que resta é isso aqui, esses três serem constantes. E elas são então elas são todas constantes, né? Onde alfa 1, alfa 2, alfa 3 são constantes de separação. Porque é o método da separação de variáveis, né? Então são constantes, chama de constantes de separação. Ok. E aí a gente vai ter então no final das contas essas três equações aqui. Ok.
Então o primeiro vai dar alfa 1, o segundo vai dar alfa 2, e o terceiro vai dar alfa 3. Então a gente pega uma equação diferencial parcial e transforma em 3 equações diferenciais ordinárias. Ok, agora falta analisar o que vai acontecer com as condições de contorno, né? Então, vamos pegar essas condições de contorno e vamos tentar transformar essas condições de contorno, né? Reescrever. Vou pegar essas 3 aqui primeiro, ó. Bom, vou pegar só a primeira aqui, ó. Vou pegar só essa primeira condição de contorno. O que essa primeira condição de contorno daria aqui? Então ela daria x de 0, y de y e z de z. Ok? E aí, o que a gente tem com esse resultado aí? Como isso daqui é igual a 0, isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Que x 0 é igual a 0, né? Porque isso aqui passa dividindo e aí sobra isso daí, né? Posso pegar isso daqui, ó, passar dividindo, e o que sobra é que x0 é igual a 0. Bom, e as outras vão ficar idênticas, né? Percebe que é o mesmo raciocínio. Ou seja, das outras, eu concluo que o mesmo raciocínio, né? Então, y de 0 vai ser igual a z de 0 igual a 0. Mesmo raciocínio, né? Vai ficar aqui y de 0 vezes xz. Xz passa dividindo, fica y de 0 igual a 0. Aqui fica xyz de 0, o xy passa dividindo, fica o z de 0 igual a 0. Ok? Então, isso que a gente tem aí. Vamos continuar. E com relação ao z? Com relação ao z, o que acontece? A gente tem o seguinte. Sim, vamos pegar as condições de contorno, né? Cadê as outras condições de contorno? Ok, estão aqui. Então, vou pegar essas condições de contorno aqui, trazer para cá, ó. Então, vamos lá. Vamos analisar. Bom, essas duas aqui é o mesmo raciocínio, né? Vai ficar mesma coisa que a gente fez, mesmo assim dessa primeira aqui, né? As que não estão em 0, as que pode assumir qualquer valor de, por exemplo, de y e z, vão passar dividindo y e z e vão sumir. Aqui é a mesma coisa, a função x vai passar dividindo e vai zerar, a função z vai passar dividindo e vai zerar. Então o que sobra daqui só? Vai sobrar só o x de L1 e aqui vai sobrar só o y de L2 igual a 0. É o mesmo cálculo que a gente fez aqui, todos esses cálculos aí, né? Ok. Agora essa daqui vai dar um pouco diferente, né? Porque agora o que acontece? Aqui eu vou separar então uma função de x, vou colocar aqui do lado mesmo, que vai ficar o quê? Uma função de x, uma função de y e uma função de L3 e f de xy. Era para ter colocado embaixo, mas eu vou botar embaixo de novo porque não vai caber direito aqui. Ok. O que isso é? Isso é igual a f de xy. Certo. Agora, isso aqui também é uma função de xy, né? Assim, posso chamar aqui de g de xy, né?
né? Digamos que isso aqui lá seja, digamos, fosse x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Essa daqui deve ser alguma coisa como x ao quadrado mais y ao quadrado também, né? O máximo, a única coisa que pode mudar é que talvez isso aqui seja 3 vezes, né? Ou essa aqui seja 3 vezes, né? Digamos que fosse 3 vezes aqui. Então esse cara aqui seria 1/3. A única coisa que pode mudar de uma para outra, né? É que se eu... aqui um exemplo, tá? Não estou dizendo que vale isso aqui, não. Então isso aqui é um exemplo. Poderia ter esses valores aqui, ó. Só como exemplo. Ou seja, o que a gente conclui no final das contas é que esse z de L, a gente não sabe quem ele é. Mas como ele simplesmente pega uma função de xy e transforma numa função de xy, o máximo que ele pode ser é uma constante. Tá? Né? Por que ele só pode ser uma constante? Porque ele contribui com a parte de z, ele é função de z. E ele multiplicou por uma função de xy, e se ele transformasse a função numa função de xyz, quer dizer que ele seria uma função de z. Mas como ele pegou uma função de xy e transformou numa função de xy, o máximo que ele pode ser é uma constante. Né? Ele não pode ser uma função de x. Ah, mas ele pode ser uma função de x? Não. Porque zão não é função de x. Zão é função só de z. Ah, ele não poderia ser um y ao quadrado? Não, porque z é função de z. Mas ele não é nenhuma função de z, porque se ele fosse uma função de z, isso aqui seria uma função de xyz. Então, obviamente, a única opção que resta é ele ser uma constante. Deu para entender, né? Ele pega uma função de xy, transforma uma função de xy, sendo que isso aqui é função de z. Se fosse qualquer outra função, vamos dizer que não fosse uma constante, que seria a função de xyz, mas não é. Então, só resta uma opção. Obrigatoriamente, isso daqui é uma constante. Ok? Inclusive, vou pegar essa constante, vou trazer aqui para baixo. Vou dar um nome para ela, tá? Então, isso aqui é uma constante. A gente vai chamar essa constante de uma constante C. Ok? Então agora vamos continuar. Antes de resolver a equação, vou mostrar como é que se resolve uma equação desse tipo. Então, se eu tenho aqui uma equação desse tipo aqui, ó. Bom, tem duas formas que essa equação pode ser. Eu tenho aqui um coeficiente que multiplica, vou usar primeiro assim, digamos que seja, pode ser aqui menos k ao quadrado, tá? Vezes x, ou poderia ser, então aqui pode ser mais ou menos, tá? Então, essa equação a gente já trabalhou bastante, né? Percebe que ela não tem a primeira derivada, né? Se ela tiver a primeira derivada, é completamente diferente. Vocês já estudaram isso em cálculo 3, né? Equações diferenciais ordinárias. Então, se tiver a primeira derivada, ela é completamente diferente. O problema é que a maior parte dos problemas que a gente trabalha em física não tem primeira derivada, né? Então, não precisa colocar. Alguns vai ter primeira derivada. Você tem que fazer aquilo lá que você aprendeu lá em cálculo 3, né, em equações diferenciais ordinárias. Aqui, quando ela for assim, não precisa fazer toda aquela dedução desde o começo, né, dá um trabalhão. Então, quando for assim, só tem duas possibilidades. O caso mais e o caso menos, né? Então, percebe que ela não tem primeira derivada. É a segunda derivada igual a uma constante vezes a função, né? Então, aqui ficaria segunda derivada com relação a x. Se for o mais, de duas uma, se for o mais, a solução dela vai ser, a solução geral é essa aqui, ó. A seno hiperbólico de x
mais b cosseno hiperbólico de x. Quem é o seno hiperbólico? Seno hiperbólico de x é igual a e a x menos e a menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico de x é igual a e a x mais e a menos x sobre 2. E os gráficos são assim. É importante saber a forma dos gráficos, porque é o seguinte, ó, o seno hiperbólico ele vai ser 0 em 0. Só que quando o x vai para o infinito, ele vai para o infinito. E quando o x vai para menos infinito, ele vai para menos infinito. É importante saber disso daí. A gente vai precisar dessa informação para resolver nosso problema. Se ele for cosseno hiperbólico, o que vai acontecer? Ele vem para cá e vem para cá. E ele passa aqui em 1. Então ele começa em 1, só que quando ele vai para x vai para mais infinito, o cosseno hiperbólico vai para mais infinito. Quando o x vai para menos infinito, o cosseno hiperbólico vai para mais infinito também. E é isso, certo? Então vamos resolver isso aqui agora. Ok. Agora, o que acontece? E se não for mais, for menos? Bom, se for menos, o que vai acontecer? Vou fazer logo outra linha aqui. Se for o caso menos, vou apagar logo. Se for o caso menos, eu vou fazer a mesma sequência aqui, ó. Então, quando tem um sinal de menos agora, ó, for menos k ao quadrado x, a solução só não tem esse hiperbólico, né? Seno de x mais b cosseno de x. Só que aqui muda tudo, né? Por quê? Então agora não tem mais nada de exponencial, seno e cosseno que a gente estuda lá desde do ensino fundamental, né? Vai mudar que essas funções aqui, elas são, como a gente já sabe, né? Como é que vai ser o seno? Ele faz isso daqui, né? E aí se repete periodicamente, né? E o cosseno, aqui é limitado sempre entre 1 e menos 1, né? Seno. Aqui é 2π. E o cosseno, né? E é periódico, vai se repetindo. Aqui é 2π. E aqui varia de 1 e entre 1 e menos 1. Então, aqui é interessante porque a função seno e cosseno são funções limitadas, né? E a função seno hiperbólico e cosseno hiperbólico não são limitadas, elas vão para o infinito. Então, isso aqui vai ser importante para a gente. Então, agora vamos lá finalmente resolver o problema, né? Bom, então a gente tem que a primeira equação vai ser essa aqui, ó. Tá aqui, as equações estão aqui, ó. Então vamos pegar essa primeira equação. E ela está sujeita a que condições de contorno? As que envolvem x são essa aqui e essa aqui. Então é sujeita às condições de contorno. x0, x0, né? X, ou seja, x que é 0.
x0 e xl1 aqui igual a zero. Ok. Então essa a gente tem agora um problema de valor de contorno, mas envolvendo uma equação diferencial ordinária em uma dimensão só, né? Ou seja, em uma dimensão. Então a gente tem isso aqui, ó. Agora a pergunta, α1 é positivo ou negativo? Ou positiva ou negativa, né? Uma constante positiva ou negativa. Ok, e a resposta é bem simples, né? A resposta é relacionada com essa forma aqui, ó, disso aqui, ó. Vamos voltar lá para a caixa para gente ver como é que é, ó. A solução, ela está limitada no eixo x, né? De tal maneira que o potencial ele tem que ser zero na parte de trás, zero na parte da frente. A única maneira disso acontecer é eu ter um seno ou um cosseno, porque o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico, ele nunca nem zera, né? Ele nunca é igual a zero. E o seno hiperbólico só é zero em zero. Então jamais eu conseguiria zerar nas duas extremidades, né? Então apenas tem que dizer que existem duas opções, né? Dentre as duas opções disponíveis, apenas senoides, ou equivalentemente cossenoides, né? Zeram em duas paredes. Ou seja, vão poder zerar duas vezes. A outra, quando for para o infinito, ela vai para o infinito, né? Então, significa que, como α1 precisa zerar entre duas paredes, portanto, obrigatoriamente, α1 é negativo. Ok? Então a gente reescreve esse α1 como sendo aqui menos K1 ao quadrado. Ok? Para usar a nomenclatura padrão, né? Usada. A gente sempre usa K, né? Quando é variável espacial. E quando é variável temporal, a gente usa ômega. Sempre a gente faz assim na física, né? Quando é a variável espacial, a gente chama de K ao quadrado. Quando é variável o tempo, a gente usa ômega ao quadrado. Ok, então eu posso reescrever isso aqui como 1. Já estava assim, a segunda derivada de x com relação a x, que é isso aqui, ó. Só que o alfa, como a gente viu, ele na verdade é o que? Ele é negativo, então ele é menos K1 ao quadrado x. Ok, agora a gente pode resolver, né? A gente sabe que a solução disso aí é o que? X de x igual a seno de x mais K1x, né? Eu coloquei assim a solução. Na verdade aqui eu esqueci de colocar, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Na verdade, faltou o K aqui, né? Então aqui era KX, aqui era KX.
Bom, aqui posso deixar como está mesmo, né? E aqui eu posso deixar como está mesmo, porque a análise com K não vai mudar nada, né? A forma do gráfico é o mesmo. Posso pensar, no caso, eu tenho que dar o valor de K, né? Quando K for igual a 1, por exemplo. Ok, e aqui também faltou o K, né? Que era Kx mais B, Kx aqui também. Certo? Ok. Então, mais B cosseno de K1x. O que vai acontecer agora? Eu tenho que colocar as condições de contorno, né? Então a gente vê que as condições de contorno são x0 e x L1 igual a 0. Então, impondo as condições de contorno, x0 vai ser A seno de K1 vezes 0 igual a 0, mais B cosseno de K1 vezes 0 igual a 0. Só que seno de 0 é igual a 0 e cosseno de 0 é igual a 1. Então, isso aqui é B. Consequência, isso daqui vai zerar, né? Ok? Então, se isso aí zera, então o x ele é função, ele é só escrito em termos de seno, que o b ele é 0. Próximo passo é a gente vai escrever isso aqui agora, usar outra condição de contorno, né? Então vou ter o que? X de L1 igual a 0. Então, x de L1 é igual a seno de K1 L1, isso é igual a 0. Então a gente tem... quando é que o seno é 0? O seno ele é 0 quando K1 L1, esse argumento, né, ele for múltiplo de π. Então ele tem que ser igual a um inteiro vezes π. Ok? Então daqui a gente conclui que o K1 é igual a mπ sobre L1, né? Então tá aqui o ciclo trigonométrico, né? É só nessas posições aqui, ou seja, quando é múltiplo de π é que o seno dá 0, né? Vai dar bem aqui, ó, né? O seno é 0 só quando é múltiplo de π, né? Ou seja, 0, π, 2π, e assim por diante. Todos esses pontos o seno é 0. Ok, então a condição para a gente ter aí a função zerando, né? Isso aqui dá 0, é que o K1 tem que ser mπ sobre L1. Então a gente descobriu o valor do K1. Ok, tendo o valor do K1, então eu posso reescrever essa função aqui. Ela vai ser igual a seno de mπ sobre L1. Ok, só que o que acontece? A gente, inclusive aqui, a gente pode chamar de um Km. Esse M aqui não quer dizer derivada, nada disso, né? Esse M é para indicar que eu tenho vários Ks possíveis, né? Eu tenho vários modos possíveis, né? Dentro lá daquele retângulo metálico. Então tem um modo onde o M é 1, tem um modo onde o M é 2, então tem diferentes soluções, né? Não tem uma única solução, ok? Tem um modo onde o M é 1, que é o modo fundamental, e os outros, né? Que são aí os harmônicos superiores. Então tem o M igual a 1, que é o primeiro harmônico, e os outros são os harmônicos superiores, né? Ok, então a solução é essa daqui. Só que no método de separação de variáveis, de
variáveis, as constantes como A serão absorvidas, vou colocar assim entre aspas, né? Absorvidas na hora de fazermos a combinação linear das soluções. Então, no final, a gente vai fazer a combinação linear das soluções, certo? Então, o que acontece? Bom, essa solução aí, no final das contas, ela vai... essa constante que não vai importar nada, porque ela vai multiplicar por uma constante que vai dar uma outra constante, que é a constante que eu vou usar na combinação linear. Porque eu vou ter várias soluções, daí eu vou fazer a combinação linear delas. Então, todas essas constantes que aparecem, a gente descarta todas, né? Certo? Portanto, convém descartar todas as constantes ou essas constantes. Então, convém descartar essas constantes. Não faz sentido ficar guardando essa constante aí, né? Logo, x de x é igual a seno de MP sobre L1. Tranquilo? Então vamos seguir. Beleza, você percebe que a outra equação é 1 sobre y, segunda derivada de y com relação a y, igual a alfa 2, onde esse alfa 2 aqui, obviamente que vai ser menos K2 ao quadrado, né? Porque lembra que vai ser exatamente o mesmo problema que a gente fez agora lá, né? É a mesma questão do x. A solução vai ter que estar limitada entre dois condutores. Ela vai ter que ser zero nas duas extremidades. Isso é possível se a solução for uma senoide, ou seja, uma senoide cossenoide, né? Se ela for um seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico, isso não é possível. Então significa que isso aqui isso aqui é negativo, né? E aí e as condições de contorno são y0, yl2 igual a zero. Percebe que é tudo idêntico, né? Ao aquele problema lá. Só que onde estava x virou y, onde estava índice 1 virou índice 2 e o resto é tudo idêntico, né? Esse problema é idêntico ao anterior. Apenas anterior, trocando apenas x por y e o índice 1 pelo índice 2. Logo, a solução é análoga. E vale quanto? Então, y de y, obviamente, que é seno de n pi y. Agora tem que ser um
um outro número, né? L2. Um outro número inteiro. Ok? E obviamente que a gente vai ter lá, né, o L2 aqui, N igual a N π sobre L2. Então tudo é a mesma coisa, tudo análogo. Ok. Agora vamos analisar o terceiro caso, né? Terceira equação, na verdade, né? Então a terceira equação é 1 sobre z derivada com relação a z igual a alfa 3 sujeita a z0 igual a 0, como a gente viu, né? E o z igual a uma constante que a gente chamou de c. Ok, só tem um problema aqui, ó. Aqui não tem aquela limitação em cima, né? Então, eu não tenho um argumento físico para dizer que aqui é um seno. Mas eu também não tenho um argumento físico para dizer que ele vai zerar embaixo e em cima ele não vai zerar. Né? Então, eu não sei. Pode ser que em cima dê zero também. Né? Nada, pode ser um seno, pode ser. O outro era bem claro, né? Não tinha como. Porque a única que zera nas duas paredes é o seno. Só tinha duas opções, o seno ou o seno hiperbólico. A única que zera nas duas paredes é o seno. Então só poderia ser seno. Mas aqui não tem isso. Pode ser qualquer uma das duas. Porque não tem aquela restrição de ser zero nas duas. Então, só que tem um problema. Alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual a zero. Por outro lado, alfa, posso dizer o seguinte, menos alfa 3 é igual a alfa 1 mais alfa 2, né? É só passar isso aqui para o outro lado, né? Bom, isso aqui tem um outro problema. A gente observa, alfa 1 é negativo, alfa 2 é negativo, e a soma de dois números negativos também é negativo. Então, o que a gente tem é que menos alfa 3 é negativo. Então, se eu multiplico isso por menos 1, vou ter que alfa 3, isso aqui inverte, né? É maior do que zero. Então, a gente conclui, ó, que alfa 3 é maior do que zero. Né? Quando a gente multiplica por menos 1, tem que inverte o sinal, mas inverte também a desigualdade. Então, alfa 3 é maior do que zero. Então, a gente já descobriu qual é o caso. O alfa 3 não é negativo, o alfa 3 é positivo. Então, quer dizer que a solução agora vai ser z de z igual a seno hiperbólico de... Né? Então, eu posso dizer aqui que o alfa 3, ele é o K3, não tem o menos, né? Ao quadrado. E a solução vai ficar o que aqui? K3 z mais b cosseno hiperbólico de K3z. E aí a gente pode substituir as condições de contorno, né? Então, em zero, essa função vale zero. Então, o z de zero vai ser igual a seno hiperbólico de zero mais b cosseno hiperbólico de zero. Só que o seno hiperbólico de zero, como a gente viu, ele é zero. E o cosseno hiperbólico de zero é 1. Então, o z de zero vai ser igual a b. Só que isso aqui é zero. Né? Então, esse termo aqui, isso aqui é identicamente nulo. Não tem esse termo. Então, eu vou ter que o zzão de z é igual a seno hiperbólico de K3z. Ok.
né? Agora sim eu posso fazer o Z de L3, que é a segunda condição de contorno, é igual a seno hiperbólico de K3L3, isso é igual a uma constante C. Ok, então daqui a gente conclui que o seno hiperbólico, ou melhor, a gente calcula o valor do A, né? Passa isso aqui dividindo e conclui que o A é igual a C, uma constante, sobre seno hiperbólico de K3L3. Ok, a gente pode substituir isso então nessa expressão aqui, né? Vou copiar aqui, vou colar. E agora substituir o valor aqui do A, que é igual a C sobre seno hiperbólico de K3L3. Além disso, a gente tem que α1 mais α2 mais α3 é igual a zero, ou seja, menos K1 ao quadrado, menos K2 ao quadrado, mais K3 ao quadrado é igual a zero. Então a gente tem que K3 é a raiz de K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. Então K3 vai ser, né, aqui Mn, vai ser igual a raiz de K1 ao quadrado, vai ser igual a mx sobre π sobre L1 ao quadrado, e o K2, como a gente viu aqui anteriormente, né, dá isso aqui, né? E aí a gente pode substituir na solução geral. Então, quando a gente tem um problema de separação de variáveis, a solução geral é a combinação linear, né? A superposição de todas as soluções possíveis. A gente estuda lá desde equações diferenciais. É sempre isso. A solução geral é a combinação linear de todas as soluções possíveis. Então, isso já foi provado para vocês lá em equações diferenciais, né? Então, a solução geral sempre é o quê? É a combinação linear ou superposição, são sinônimos, né? É a superposição de todas as soluções possíveis. Todas as soluções possíveis. De tal maneira que a solução, né, é uma função de x, y, z, a solução geral, que é o somatório em Mn de 1 a infinito, né? Então a gente vai somar todos os harmônicos possíveis, né? A Mn, x, m, x, y, n, y e z, m, n, z. Ok? Então, substituindo tudo, eu vou ter que aqui x, y, z vai ser igual, né? Então eu vou colocar só o resultado aqui, depois volta o vídeo, né? Nota e olha, faz com calma aí, ó. Então isso vai dar AMN seno de m πx sobre L1. Coloquei, esqueci o... Não, aqui tá certo. Seno de π nπy sobre L2 vezes, né, dentro desse somatório aí, seno hiperbólico de, né, as constantes, lembra que as constantes a gente faz igual a 1, né? Todas as constantes, né?
Então aqui, seno hiperbólico de raiz de mπx sobre L1 ao quadrado mais n πy sobre L2 ao quadrado z dividido por seno hiperbólico de isso aqui tudo, né? Vou copiar aqui e jogar aqui para baixo. Ok? E aí a gente pode impor a condição de contorno, né? Z L3 igual a zero, né? Então vou ter que, se eu coloco aqui x, y, L3, isso aqui vai dar 1, né? Okay? Porque aqui vai dar L3, ó, e aí em cima, exatamente igual embaixo, vai dar 1. Então isso vai dar somatório de Mn 1 a infinito. Essa parte toda aqui se repete. Ok? Isso aí tem que ser igual a zero, né? Porque a condição de contorno é que isso aqui na face, aliás, não é zero, é a função f de xy, desculpa. Uma função f de x, y, né? Não é zero, não. Ok? Certo? E é isso. Né? Eu não usei aqui zero, não, né? Não, certinho. Ok, aí eu uso aquela condição de contorno geral, né? Já do φ mesmo. Então, eu tenho uma função de xy, que é igual a isso daí. E aí, o que a gente precisa fazer é inverter isso aí, né? Bom, a gente tem uma relação que diz o seguinte, ó, que vocês já viram 1000 vezes, então não vou deduzir. É importante que vocês decorem essas relações, que essa relação aparece muito, né? Então, a gente já fez essa dedução várias vezes em vários cursos, né? Não vou fazer de novo. Mas você acha facilmente em qualquer lugar. Integral de seno de m πx sobre L, né? Lembra que o m π sobre L quer dizer que se eu tenho um comprimento L, né? São todas as possibilidades em que a função vai zerando, né? Certo? É quando aquele argumento kx, seno de kx igual a zero, né? Vai aparecer sempre isso aqui, né? E aí quando eu tenho seno de n πx sobre L, isso de 0 até L, né? Isso daqui vai ser L sobre 2 vezes o delta de Kronecker, né? De Mn, ok? Então, essa expressão aí, você pode memorizar que você vai usar. Ela é muito importante. Ok. Agora eu posso pegar essa função aqui e fazer essa integral, né? Então, vamos fazer agora. Vamos pegar... Não vou tirar isso aqui, ó, não preciso mais disso. Já sei que isso aqui é aquele f de xy, né? Que essa expressão aqui é muito conhecida, né? Ela é chamada relação de ortogonalidade dos senos. Então ela é bem importante
pode memorizar que você vai usar. Então, essa é chamada relação de ortogonalidade dos senos. E aí, ok, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar isso daqui, ó, vamos multiplicar por isso. Então, vamos colocar aqui, colar aqui. Então, multiplicando por linha, M linha, N linha. Então, vou multiplicar por isso aí. Então, tem a função aqui, ó. Vou copiar ela toda. Vou colar aqui. Eu tenho um igual também. Vamos colocar isso aqui. Na verdade, já posso multiplicar e integrar, né? Na verdade, eu vou deixar assim, multiplicando por isso aqui. E agora sim eu vou integrar. E integrando em x de 0 a L1 e y de 0 a L2. O que vai acontecer? Então eu vou ter essa mesma coisa aqui, ó. Só que eu vou integrar. Ok. Integrando isso daqui, ó, em L1, integrando, percebe que as integrais, elas, eu posso reescrever isso aqui, ó, separando só o que é x e só o que é y, né? E aí fazer as integrais, né? Então, aqui eu faria a integral. Eu vou aumentar aqui. Deixa eu deslocar um pouquinho mais para cá. Pronto. Aqui eu vou integrar em x vezes, aqui eu vou integrar em y, né? Posso separar as duas integrais. Porque as duas funções, eu tenho uma função de x e uma função de y. Então, a gente simplesmente pode separar as integrais e só multiplicar. E aqui eu vou ter, fica, né? Integral em x. Deixa eu deslocar um pouco mais para cá. E integrar em y, né? Aqui de 0 a L2 e aqui de 0 a L1. Então, essa integral aqui, o que ela vai dar? Essa integral aqui, ela vai ser igual a L1 sobre 2 delta MM'. Essa integral aqui
ela é L2 sobre 2 delta N, N'. Ok, então quando eu fizer o delta, né, pegando esse lado aqui, ó, o delta mm' vai fazer com que eu filtre dessa integral toda, né, ou seja, isso aqui é igual a, então, L1 vezes L2 sobre 4, posso tirar a evidência, né, somatório m, n indo de 1 a infinito, e aqui dentro fica delta, fica a, mn, e aqui sobra o que? Delta m, m', e o outro daqui sobra delta n, n'. Isso aqui filtra, né? Mata todo mundo, deixa só quando o m é igual a m'. E aqui é a mesma coisa, né? Então, isso aqui vai dar L1, L2 sobre 4, A, M', N'. Bom, agora eu já não tenho mais M', N'. Eu posso simplesmente trocar o nome, né? Eu vou trocar o nome de M' para N'. Esse é só um nome de um índice, né? Tanto faz. Então eu troco o nome para não deixar esse linha, né? Esse linha não tem, vai ficar deixando feio aí, né? Então eu vou só escrever em vez só MN mesmo. E mesma coisa aqui, né? Então eu troquei de um lado, troco do outro. Vou simplesmente tirar essas linhas que estão enfeiando aí. Então é isso aqui que a gente tem. Então aqui a gente encontra quem é o coeficiente que a gente vai usar na solução. Então o coeficiente é esse daí. O AMN. Aí você vai ter que dar uma função lá. Qual é a função? Isso aqui é uma condição de contorno, né? Você tem que dizer como é que a função de XY varia lá na parte de cima, né? Sabendo como essa função varia, né? Vou tirar aqui o linha, desculpa, não tem mais esse linha, né? Sabendo como essa função varia, simplesmente eu faço essa integral aqui, ó. Eu obtenho o AMN. Tendo o AMN, eu venho aqui e substituo na equação geral, que é essa aqui, ó. Então, com a condição de contorno, eu consigo calcular o AMN, e tendo o AMN eu substituo aqui, né? Parece aqueles problemas lá de mecânica quântica, né? Que você dava a condição lá de contorno, né? Condição inicial, lá é a condição inicial. E aí com a condição inicial você obtinha um coeficiente, depois você substitui o coeficiente. A mesma coisa aqui, né? Você primeiro pega a condição de contorno, esse é o primeiro passo, né? Com a condição de contorno, você acha o AMN, tendo o AMN, você vem, substitui nessa equação geral. Essa é a solução geral do problema, ok? E é isso, com isso a gente termina a solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas.